Olá pessoal, eu sou a Yara Tramontina e eu estou aqui para apresentar para você o primeiro vídeo da série Histórias que a Astrologia Conta. Esta história que eu vou apresentar a vocês é uma história muito inspiradora que começa com uma boa dose de desafios, mas que tem uma superação e um final muito feliz. Então, não se preocupe se você não acompanhar todos os conteúdos astrológicos que eu vou te mostrar agora. Isso, com o tempo, você pode aprender também. Eu sei que com algo deste mapa e desta história, você vai se identificar. E para preservar a ética, vamos chamar a nossa personagem real pelo nome fictício de Lili. Começando, como vocês estão vendo aqui, o ascendente da Lili está em Gêmeos, o meio do céu em Peixes, e nós chamamos o conjunto de ascendente e meio do céu de eixo. A Lili hoje é uma mulher de meia idade, mas eu vou começar contando a história dela desde a infância até o momento atual. Então nós vemos que o eixo ascendente Gêmeos mostra que ela é uma pessoa de ótima comunicação, de grande simpatia. Gêmeos é extremamente comunicativo, simpático, risonho, alegre, jovial na colocação. Gêmeos pertence ao elemento ar, então a sua presença é uma presença leve, logo de cara, quando ela se apresenta ao mundo. O meio do céu, em Peixes, mostra grande sensibilidade, empatia, mas este eixo, durante muito tempo, funcionou, no caso da Lili, como um eixo de grande inconsistência nas suas atitudes e posicionamentos, onde, no primeiro momento de sua vida, esta criança se sentia totalmente perdida. E esta inconsistência, vocês já vão entender por quê. Tudo na astrologia tem uma história, e este mapa, como todos os mapas astrológicos, nos contam uma história de vida real, cheia de emoções, de sentimentos, sonhos, muitos deles alcançados, outros sonhos tiveram que ser mudados, transformados por circunstâncias alheias à sua vontade. Então vamos acompanhar. A Lili possui a Lua em Capricórnio, na 8ª casa, em conjunção com Saturno. A Lua na astrologia é a mãe. Então este começo já mostra uma dificuldade, porque a sua mãe engravidou de um homem muito rico que possuía muitas terras e muitas fazendas no Brasil. E este pai só assumiu essa criança, só assumiu a Lili, registrando-a em seu nome. E no início, sem nenhuma ajuda financeira. Faltou de tudo a esta criança, dinheiro, recursos. A Lili passou por várias privações, por muita escassez material, escassez de recursos para estudar, livros, brinquedos, calçados. A Lili não possuía nada, embora este pai fosse muito rico. Observem que Lua em Capricórnio, em conjunção com Saturno, já é um aspecto muito desafiador para adultos. Imaginem este aspecto num mapa infantil, a dor, a solidão que esta criança passou e vivenciou. Então, Lili foi crescendo só, filha única, sem irmãos, e a Lua em Capricórnio, em conjunção com Saturno, mostra muita dor emocional em mapas de adultos, angústia. Imaginem esse aspecto na alminha e no coração de uma criança. Como é que a Lili se sentia? Muito só, muito triste, mas ela não compreendia a origem dessa tristeza, dessa solidão muito grande. E ela passou por grandes momentos de escassez. Tudo isso para uma criança pequena é muito desafiador. Se é desafiador para um adulto, imaginem
para essa criança que não entendia nada e não conseguia falar e não tinha com quem falar. E ela sentiu a sua mãe muito rígida, muito infeliz e ausente. Notem, Lua em Capricórnio é a mãe na astrologia, conjunção com Saturno, seria o pai e a mãe, oitava casa, ausência dos dois. Então, ela pensava, dentro da sua fragilidade infantil, quem cuidaria dela? O pai, ausente fisicamente, a mãe, ausente emocionalmente. E ela também sentia-se muito abandonada, muito rejeitada, muito triste e infeliz, e não conseguia fazer um contato adequado e saudável com as crianças da sua idade. E assim foi. Ainda criança, ela começa a perceber algo muito estranho. E ela percebe que durante a noite a sua mãe saía de casa e só voltava no dia seguinte, deixando-a sozinha. Lili chorava pela ausência da mãe, e a sua solidão só aumentava. E ela pensava: para onde a mãe ia? O que essa mãe fazia todas as noites para deixá-la sozinha? Então ela começa a olhar pelo buraco da fechadura e ela percebe que essa mãe, lá do outro lado, era outra mulher, era outra pessoa, maquiadíssima, roupa curta, fumando. E Lili ficava assustada, ela nunca havia visto a mãe fumar. Como assim? Era uma metamorfose que aquela criança pequena não conseguia compreender. E Lili, muito pequena ainda, uma criança, não entendia muito bem o que tudo aquilo significava. E ela, chorando, começava a rezar, segurando um tercinho na mão que ela havia ganho de sua madrinha. Ela rezava para o seu anjo da guarda, para trazer a sua mãezinha de volta para casa. Ela pede ao anjo da guarda que a sua mãe não saísse de casa, e ao anjo ela pede que não deixasse a sua mãe sair, que não a deixasse sozinha, pois ela tinha muito medo. Observem que Lua em Capricórnio, na oitava casa, em conjunção com Saturno, dá muitos medos inconscientes. A oitava casa é uma casa de água. As casas 4, 8 e 12 são casas de água. E no caso aqui, a gente vê Lua em Capricórnio em conjunção com Saturno na oitava casa, são medos inconscientes que ela foi construindo dentro da sua infância. E aí, nós vamos vendo um outro conteúdo que estava começando a se desenvolver. Olhem que interessante. A Lua em Capricórnio também faz conjunção com Júpiter, como vocês estão observando aqui no mapa. E Lua em Capricórnio, no caso em conjunção com Júpiter, é a fé. E ela sozinha, sem que ninguém ensinasse, ela pega o tercinho e começa a rezar para o anjo guardião. Olhem que interessante este movimento, esse ímpeto que essa criança teve tão pequenininha, sem entender muito bem o que acontecia com a mãe. Ela começa a rezar, a pedir para que seu anjo guardião trouxesse a sua mãe de volta à sua casa. E Lili, no meio a tanta dor, começa a desenvolver a fé e começa a construir a esperança que lhe traria novos caminhos mais iluminados no futuro. E assim foi. A sua mãe permanece ainda por um bom tempo fazendo programas para sobreviver. E esta verdade ela guardou consigo durante muitos e muitos anos de sua vida, sem contar a ninguém, até que fizesse um mapa astrológico comigo. E esta mãe fazia programas para sobreviver e para oferecer a esta filha, a Lili, coisas básicas que ela ainda não havia tido e que este pai
totalmente irresponsável, emocional e fisicamente, havia-lhe negado. Então, os anos passam e a sua vida material começa a melhorar, porque Lily era muito estudiosa e pelos estudos que ela foi desenvolvendo, as oportunidades começaram a aparecer. Ela se revela uma criança, uma jovem mulher muito inteligente. Observem aqui o Mercúrio em Aquário na casa 9. É um sinal de muita inteligência, rapidez de raciocínio. E ela vai obtendo, aproveitando todas as vantagens e as oportunidades que a vida lhe oferecia. Porém, as duas, mãe e filha, brigavam muito, mesclando o amor, Lua em Capricórnio em conjunção com Júpiter, e ódio, Lua em Capricórnio em conjunção com Saturno, pois ela guardou dentro de si mesma tudo o que ela sabia sobre a mãe, nunca revelando nem mesmo à própria mãe. Mas aí entra em cena um outro conteúdo astrológico, que é a Lua em Capricórnio em quadratura com Vênus. E ela, desde a adolescência, começa a não dar certo como mulher. Lily se sente estranha, desengonçada, e ela percebe que os garotos não a queriam, não a paqueravam de forma alguma. Então, a Lua em Capricórnio, na 8ª casa, em quadratura com Vênus, mostra que o poder de atração e de sedução que a Lily oferecia, expressava para os garotos, para o universo masculino, não eram muito interessantes. Ela tinha problemas, porque esta imagem, Lua em Capricórnio na 8ª casa, era mãe, quadratura com Vênus, ela não conseguiu desenvolver uma imagem feminina adequada, pois o que ela viu na infância afetou bastante o seu desenvolvimento psicológico, sua maturidade psicológica como mulher. Então, a formação da sua crença na área afetiva, em função de tudo que ela passou, não era das melhores. E ela, obviamente, se sabotava para o amor e não sabia. Os anos passam e ela se torna uma mulher muito bem-sucedida na área terapêutica. Ela vai estudar fora do Brasil. Olhem que interessante, Mercúrio em Aquário na 9ª casa são estudos superiores fora do Brasil. Sempre assim. A possibilidade de se morar fora do Brasil, quando se tem planetas, principalmente os planetas pessoais na 9ª casa, é muito grande. E assim aconteceu. E ela se tornou, na verdade, uma grande palestrante a nível nacional e internacional. Ela dominava várias línguas, o inglês, o espanhol, o italiano, e ela faz mestrado fora do país. E nós vemos também um aspecto bastante interessante no seu mapa, que é o Sol. O Sol em Peixes na casa 10, mostrando que na sua fase adulta, Lily, apesar de tanto sofrimento e de tanta dor passadas na infância, ela veio a este mundo para superar e brilhar. E ela conseguiu. Ela fez vários cursos de nível superior na área de psicologia e na área terapêutica, culminando num brilhante mestrado fora do Brasil. Bem, a sua mãe se casou novamente e foi muito mais feliz no segundo casamento e reconstruiu a sua vida tanto a nível material quanto emocional. O seu atual marido nunca soube de seu passado, onde talvez esta omissão tenha sido necessária. E quanto a Lily? Bem, Lily conseguiu superar a sua afetividade, tornou-se uma mulher chique, sofisticada, bem vestida, salto alto, elegante, roupas bem clássicas, estilo Lua em Capricórnio. Montou uma clínica para atendimentos terapêuticos muito bem sucedida
escreveu um livro para ajudar pessoas a enfrentarem todos os processos psicológicos semelhantes aos seus, incluindo a solidão. Especializou-se em ajudar pessoas a vencerem a sua solidão. É claro que Lily não quer saber nem de união e nem de casamento. Embora seja muito bonita e muito simpática, ascendente em Gêmeos, Vênus em Áries, mas casar não. Ela é muito independente, foi morar num estado do Brasil com muito sol, praia e mar. Notem, ela tem sol em Peixes no meio do céu, na casa 10. Peixes é o mar, o oceano, o sol. E até onde eu sei, ela namora bastante, conseguindo superar-se e é muito feliz, mas sem filhos. A quinta casa dela no mapa astrológico está vazia, a casa relativa aos filhos, e sem casamento. A sétima casa em seu mapa astrológico também está vazia, mostrando que casamento e filhos não é prioridade em sua vida. Mas superou e muito bem aquilo que conseguiu. Para mim, foi um grande prazer conhecê-la e trabalhar com ela, tendo como base seu mapa astrológico, onde Lily também fez parte da minha vida e habita as minhas lembranças. Para mim, foi um grande prazer em trabalhar com Lily, através do seu mapa astrológico, onde Lily também fez parte da minha vida e habita as minhas lembranças. É claro que eu teria muito mais a dizer sobre esse mapa, mas em meu curso online de dinâmica de interpretação, você vai aprender o passo a passo da dinâmica de interpretação de mapas astrológicos de uma forma simples e eficaz. Quer saber mais? Acesse o link na descrição do vídeo. Na próxima quinta-feira, eu vou te contar uma história muito emocionante que me marcou para sempre. Então vamos combinar? Se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para ser lembrado. E até o próximo vídeo e tchau!